Hello, gente! Chegamos para mais uma aula aqui do canal e sim, vocês pediram para aprender a fazer esta bolsa e é esta bolsa que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Dani Delinski, professora de costura. Venho aqui toda quinta-feira ensinar uma peça nova pra você aprender a costurar, pra você se divertir aí, pra você produzir. E essa aqui é legal pra vocês aproveitarem aí o Dia das Mulheres, o Dia das Mães, que logo tá chegando, porque ela é rápida de fazer, ela é fácil e você pode fazer com qualquer material, tá? Já quero te convidar pra você que não tá inscrita no canal, já se inscrever pra receber todo o conteúdo que entra aqui toda quinta-feira. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, também já me acompanhe para aprender tudo de costura de uma maneira descomplicada. Então vamos lá, eu vou mostrar os materiais que eu escolhi usar para fazer essa bolsa, mas lembrando que você pode fazer aí com o material da sua preferência, tá? Eu estou aqui com os meus cortes e se vocês forem olhar, eu vou usar Soft Color, que é um sintético base PVC que tem um fundo em microfibra vermelha. Eu poderia deixar essa peça sem forro, pode sim, porém a gente tem que saber que essa microfibra vermelha aqui, ela é tingida e ela pode pigmentar caso em contato com umidade. Então, eu resolvi colocar um forro nessa peça, justamente até porque se você quiser fazer essa peça com um sintético menos espesso, você pode. No caso do sintético 08, que é um sintético mais fininho, tá? Como muitas iniciantes aqui não vão querer se arriscar em costurar um material tão espesso, eu resolvi colocar forro porque torna tudo mais fácil aí pra você e você pode fazer daí no caso com tecido, manta e forro, com sintético 08, estruturador e forro ou só com sintético 08 e forro que dá certo também. Tô usando Soft Color, todos os materiais tem aqui no meu site, vocês podem acessar e ele tem cores lindas, tá? Então fica a seu critério fazer com ou sem forro. Ele é um material 1.8 de espessura com memória super curta, então amassou, dá pra desvirar e essas marcas já desaparecem. E eu fiz uma divisão de faixa aqui usando o próprio fundo do material para causar um detalhe. Então anotem as medidas de recorte. Você vai cortar 50 por 14 duas vezes e uma faixa de 50 por 4 para fazer o detalhe central. É isso que nós vamos precisar. E aí eu cortei, como eu disse, um forro para forrar essa peça na medida de 50 por 32. É isso que a gente precisa. Para a alça desse material, eu quero fazer usando o mesmo material, a alça da bolsa. Então, eu cortei duas tiras de 1,20 m, tá? Mas você pode fazer com 1,40 m, que é a medida padrão. É que 1,20 m pra mim fica bom, mas a medida padrão de alça transversal é 1,40 m. Eu cortei com 1,20 m, mas cortei duas vezes, justamente para fazer essa alça dupla, por conta da microfibra que tem aqui embaixo. Essa microfibra, se ficar única, em contato com umidade, no caso de um dia de chuva, ela pode manchar a blusinha branca da sua cliente. Então, é por esse motivo que a gente vai fazer ela dupla, porque a base PVC, ela não solta pigmento. Mas todo material que tem fundo tingido pode soltar pigmento e aí causar manchas. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora da confecção dessa peça. Com outros sintéticos, o único que eu não indico aqui é o Montana, que apesar de ser 1.4, ele não vai te permitir desvirar sem amassar. A memória do Soft Color, ela é curta, já a memória do Montana, ela é longa. Então, amassou o Montana, ele não desmarca mais. Por isso, se você for fazer com sintéticos espessos, a minha sugestão é Soft Croco, Soft Color, Ipanema, que é a mesma coisa, né? Ou o sintético 08, como eu vou forrar, você vai seguir o passo a passo igual. Então, vamos lá, vamos iniciar a montagem da nossa bolsa. Para fazer a montagem dessa faixa central, eu vou utilizar aqui uma fitinha dupla face de 7 milímetros. Tem lá no site essa faixinha também. E eu vou colar aqui, ó, nas duas extremidades. Esse detalhe, ele é totalmente opcional, tá? Caso você não queira colocar essa divisória central, você pode cortar o material no mesmo tamanho do forro. Vou destacar aqui a fitinha dupla face. Então, com a ajuda de uma régua, eu marquei 3 centímetros, a minha fita dupla face tá passada aqui. E eu vou sobrepor essa colagem. Então, sobrepus aqui, marco 3 centímetros. Isso vai garantir uma colagem retinha e perfeita. Então, já colei um lado, ficou assim. Agora, eu vou repetir o processo aqui deste outro lado. Para fazer a marquinha aqui deste outro lado,
eu vou marcar 2 centímetros e vou colar a outra faixa. Assim, eu vou ter um detalhe de 2 centímetros aqui ao centro da minha peça. Pronto. Colagem feita, tá? Ó, fica assim no acabamento do fio do material. Aqui eu tô aproveitando a própria microfibra como detalhe. E aí, aqui, a gente vai passar 2 costuras, fixando essa faixa central aqui no meio do nosso material. Como aqui eu tô costurando com sintético preto, eu vou usar uma linha preta. Vou utilizar nessa costura linha de poliamida número 60, na cor preta. E também vou trabalhar com uma agulha 18. Por quê? Porque se trata de um material mais espesso. No caso de você estar costurando aí um sintético 08, você pode usar a agulha 16. Se você for fazer em tricoline e manta, você pode usar a agulha 14, tá? Lembrando que a agulha sempre vai ser compatível com a espessura do material que você está costurando. Outra coisa importante para dizer, nesse material é indispensável o uso do calcador de Teflon, por ser um material mais espesso, para que ele deslize bem e deixe aquele ponto bem bonito. Falando em ponto, toda a costura desse material, por se tratar de um sintético, né, base PVC, que vem do plástico, a gente vai sempre trabalhar no ponto 4,5. Você pode trabalhar com pontos maiores na parte externa, caso sua máquina tenha ponto 5 ou ponto 7, mas caso não tenha, pode trabalhar no ponto 4,5 em toda a costura da peça, na parte de fora e na parte de dentro. Tá bom? Não esquece de regular o seu ponto antes de iniciar a costura na peça, porque sintético, lembra? Furou, furou, não tem o que fazer. Então, inicia a costura com o retrocesso e vem costurando aqui, ó, bem na beiradinha, lembrando de olhar sempre pro seu calcador, que é isso que vai garantir a sua costura reta na frente da sua peça. Passa a costura nessa extensão toda e depois passa a costura lá do outro lado também. Pronto, com essa costura aqui já feita, ó, a parte interna fica assim. A gente poderia manter ela assim dentro da bolsa, eu não vejo problema nenhum, mas aqui no caso a gente vai forrar. Caso você queira deixar o soft collar com esse forro mesmo, você pode manter assim. Fizemos a costurinha aqui, agora a gente vai marcar quadradinhos de 2 por 2 nos 4 cantos. Então, eu já vou vir aqui com o estilete e vou recortar 2 por 2 nos 4 cantinhos da peça. Vai ficar assim. Então, depois que você fez todo esse recorte, você vai repetir o mesmo processo lá no seu forro. Então, pronto, ó. Fizemos aqui os quadradinhos e você vai repetir o mesmo processo aqui no seu material de forro. E aí, aqui, abaixo da sua caixinha de leite, você vai posicionar a sua etiqueta. Então, eu vou colocar uma etiqueta de metal, tá? Aqui na tela onde eu faço as minhas etiquetas, tá? Eu vou posicionar ela basicamente 4 dedos aqui, ó, de cima para baixo. Isso dá basicamente 7 centímetros. Então, você já pode vir costurando a sua etiqueta. Essa plaquinha é super fácil de aplicar. É só abrir as garrinhas e pronto. Etiqueta já está posicionada. Outro detalhinho que eu fiz aqui nessa peça é colocar uma tirinha aqui na parte de cima, né? Eu vou pôr agora do lado direito do meu material, que são esses mosquetinhos aqui, que foi onde eu coloquei os detalhinhos de coração. Eu vou pegar um pedacinho de soft color, uma tirinha mesmo, ó, só para passar por dentro aqui, e eu já vou prender aqui na minha peça. Não vou deixar ele muito alto, eu vou deixar ele mais justinho. Então, vou passar uma costurinha prendendo esse soft color aqui. Lembra sempre de deixar esse detalhinho, caso você queira pôr, pra dentro da tua caixinha de leite, né? Então, aqui pra dentro da caixinha de leite e não deixa ele muito pra cima, porque ainda vem o zíper, a gente vai desvirar e rebater. Então, ele tem que estar pelo menos aí, ó, com um dedinho de sobra, para ter espaço para que a gente desvire e rebata isso. Mas isso aqui é totalmente opcional, tá? É só um pontinho aqui, ó, para segurar o detalhe. Agora, a gente vai aplicar o nosso zíper. Aqui eu tô usando o zíper em metro, tamanho 5 e 6, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, frente do dentinho, olhando pra frente do material. Não esquece sempre de deixar uma sobrinha para ambos os lados, para que você consiga passar o seu cursor com facilidade. E aí, você vai entrar na máquina prendendo assim, ó. Então, é a beiradinha do nylon, olhando para a beiradinha do seu material, e a gente passa uma costurinha aqui.
Retrocesso no início e no final, a costura já tá feita aqui. Agora nós vamos destacar esse zíper e fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, ó, dentinho olhando para a peça e nylon para a ponta. Então, coloca nesta posição aqui, ó, dentinho olhando para frente da sua peça e aí repete o processo passando a costurinha aqui também. Passou a costura, nós já temos os dois zíperes. Caso você faça no soft color e não vá colocar forro, a minha sugestão é que agora você passe um viés aqui para desvirar e rebater. E aí ele já vai ficar com um acabamento aqui nessa extensão. No caso de fazer aqui como eu estou fazendo com forro, eu vou colocar o forro frente do forro, olhando para frente do material. Então coloco frente com frente, engato bem bonitinho, venho aqui e passo uma costura, venho aqui e passo uma costura. Pronto, ó, costurinha passada, forro aplicado. Agora nós vamos desvirar isso tudo aqui, jogando cada um pro seu lado. E vamos desvirar isso aqui e rebater a costura. Joga tudo isso bem pra baixo, porque ó, o soft color ele vai empurrar, impedindo a passagem do cursor. Então tem que desvirar bem bonitinho, no ponto mais largo da sua máquina. A gente vai rebater, sempre jogando tudo isso aqui, ó, pra baixo. Dani, minha máquina é doméstica, costura esse material? Costura sim, desde que você use a agulha 18, que é a agulha indicada para esse material mais espesso, tá? Então, vai vindo aqui, ajeitando e rebatendo essa costura, tá? O soft color, apesar de ser espesso, ele nos permite fazer essa técnica da costurinha luva. Mas tem que estar com a agulha indicada, tá? Com a agulha correta para que não quebre a tua agulha de maneira nenhuma. Olha lá como que fica o detalhinho aqui costurado. Olha que coisinha mais bonitinha. Então, ele fica com um super acabamento aqui, tá? E a gente vai repetir a mesma coisa agora deste outro lado. Pronto, já ficou assim. Olha lá a costura como que fica, tá? Esse material é lindo, ele parece muito um couro, mas não é couro, tá? Não tem nenhuma origem animal. E aí, agora, a gente vai desvirar isso aqui. O que que nós vamos fazer? Eu vou ensinar vocês a fazerem o tássel, que é o detalhe que eu vou colocar aqui no nosso cursor. Então, eu vou utilizar esse cursor aqui, ó, tem lá no site. E para fazer o meu tássel, se você não segue ainda o meu Instagram, vou te convidar agora. É muito fácil de fazer, inclusive vai entrar um Reels agora para vocês, ensinando todo o passo a passo de como eu faço, mas ele é super fácil e tranquilo. E a gente vai precisar também da colinha de artesanato número 1, tá? Que são essas colas instantâneas, estilo Super Bonder. E o que eu fiz aqui? Eu cortei uma medida de 15 por 12 e eu fiz uma marca de 1 centímetro aqui em cima. E aí eu dividi franjinhas. Então eu fiz vários recortes de meio em meio centímetro com o estilete, tá? Isso aqui eu fiz no soft color porque é um material mais espesso com o fundo em microfibra, então ele traz uma estrutura melhor ao tássel. Então, para esse tipo de trabalho, montana ou soft color. Então, o que eu fiz, gente? Marquei 1 centímetro de cima para baixo, tracei uma linha e vim recortando até a linha de meio em meio centímetros e eu ganhei essa franjinha. O detalhe, ele é feito da seguinte maneira. Na primeira franja, você vai engatar o seu puxadorzinho, o seu cursor. E aí, aqui em cima, ó, um pinguinho de cola aqui em cima e já vai dobrar para que ele cole. Então, já coloquei aqui, ó, ele já colou. Agora, eu vou jogar o meu cursor lá pra cima, vou colar aqui dentro, então colo aqui também. É um pinguinho, por isso que tem que ser a cola número 1, justamente porque a número 1 ela é instantânea, ela cola na hora, tá? Então, ó, já colou aqui.
Agora a gente vai começar a enrolar. Então, a partir dessa linha, você vai colocando pinguinhos de cola e vai vindo fazendo as dobras. É só isso. O que você tem que se atentar? Em sempre colar ele assim, ó, retinho. Então, você vai colocando a cola e vai girando. Este é o serviço. Coloca a cola, gira. Ela cola na hora e não descola nunca mais, tá? Então, ó, coloco a cola e giro. Coloco a cola e giro. E vocês podem fazer isso com várias sobras de material que vocês têm aí. Ó, cuidado para não colar o seu dedo. E vem colando toda a extensão até chegar aqui no final e ele fica totalmente coladinho. Eu também gosto de colar para deixar ele bem bonitinho, bem seguro. Eu só não colo onde está o cursor para que ele tenha mobilidade. Então, eu não colo o cursor, tá? Ó, eu deixo sempre um tantinho e aqui você pode fazer maior, menor, com detalhe para você puxar. Isso aqui não solta nunca mais, tá? Depois que fez isso, nós vamos passar o nosso cursor na peça. E aqui é muito importante que você tenha atenção à simetria. Então, o que é a simetria? É alinhar essa faixa e essa faixa. Porque se você passar o seu cursor torto aqui, vai entortar a sua peça. Então, passa a linha bonitinho da simetria. Ele tem que ter continuidade, senão você entorta a caixinha de leite, entorta tudo. Passou o cursor, tira, porque a gente precisa desse zíper fechado, e passa ele novamente, mantendo ele aqui ao centro da sua peça. E pronto, cursor ao centro da peça. Agora, nós já vamos refilar essa sobra de zíper. Selar, por quê? Porque zíper é um ponto de tensão, então ele pode desfiar sim, tá? Então tem que sempre, depois do corte, você já sela. Com isso tudo feito, nós vamos desvirar essa peça com muito cuidado para não abrir o teu zíper. Então, joga agora cada um pro seu lado. Pronto. Desviramos, ó, cada um pro seu lado e a gente vai fazer o que agora? Fechar as laterais. Então, você vai engatar aqui, ó, caixinha de leite, o início com o início e vai passar uma costura nessa lateral, nessa, no forro. Você vai passar um tanto em um dos lados e deixar o resto aberto e o outro lado você vai fechar tudo. Quem estiver fazendo sem forro, vai passar a costura, tá? Somente nos dois lados. E aí depois faz o acabamentinho com o viés. E fazendo retrocesso no início e no final da costura. Então, vou passar a costura aqui tudinho. No forro, vou passar a costura tudinho. Do outro lado, a mesma coisa, só que no forro eu vou manter uma abertura. Forro que eu faço? Eu fecho um tantinho aqui e fecho um tantinho aqui, que é deixando espaço, tá? E um espaço bem considerável, tá? Tentem deixar o máximo que vocês conseguirem, porque facilita pra você. Eu vou marcar aqui embaixo quadradinhos de 3 por 3, com a minha reguinha aqui de cantos e curvas. A partir do início do meu material, eu vou fazer um recorte de 3 por 3 nos 4 lados, tanto no principal como no forro. Depois que você recortar, se você tá fazendo sem forro, já passa o viés, porque isso já vai fechar aqui onde a gente cortou a linha. Tá vendo que a costura abre quando a gente recorta a caixinha de leite? Então, é sempre importante já passar o viés agora, tá? Caso você esteja fazendo com forro, o que que a gente vai fazer? Passar umas costurinhas de segurança aqui, onde nós abrimos. Então, para que a gente possa fechar essas caixinhas de leite com muita precisão, mantendo toda a estabilidade da nossa bolsa, né? Toda a simetria, sem alterar nada. Passei todas as costuras, eu vou fechar todas as caixinhas de leite, abrindo elas assim e fazendo o fechamento em todos os lados. Aqui, tá? Ó, aqui
você vai abrir, tá? E vai abrir este acabamentinho também, para evitar a camada grossa, tá bom? Então, façam isso agora, a gente vai fechar todos os 4 ladinhos do fundo do forro e fundo da peça principal. Não esquece do retrocesso também no início e no final, porque é muito, muito, muito importante. Dani, eu quero uma bolsa mais profunda, você pode fazer. Coloca uma profundidade de 4 centímetros ao invés de 3. E aí você vai ter uma bolsa com uma caixinha de leite mais profunda, né? Trazendo mais profundidade para essa peça. Então pronto, gente, ó, já fechamos aqui, ó, o fundo da peça, tá? Se você tá fazendo sem forro, passa o viés. E aqui a gente tá com forro, então não precisa passar o viés. Bom, agora a gente tem que fechar aqui essa parte de cima. Para fechar aqui, a gente precisa pôr os nossos passadores da alça lateral. Então, eu vou utilizar 2 meias argolas e também vou utilizar aqui, ó, uma tira que é compatível com a largura da minha meia argola de 2 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 tirinhas aqui, ó, com aproximadamente 8 centímetros por 2, vou engatar, ó, engato aqui dentro da minha meia argola, 2 meias argolas. E isso aqui a gente vai colocar agora aqui dentro. Dentro da onde? Do principal, tá bom? Então, a gente vai abrir essa caixinha de leite, igual nós abrimos aquela caixinha de leite lá de baixo. Então, se vocês observarem aqui, ó, quando eu abro a caixinha de leite, já tem o espaço certinho para eu colocar aqui, ó, a minha meia argolinha lá pra dentro. Isso aqui vai ficar bem ao centro do zíper. Então, eu abro a minha caixinha de leite e abro o meu forro. Tudo junto. Dani, tô fazendo sem forro. Você vai abrir a sua caixinha de leite da parte de cima e vai colocar a meia argola e depois vai passar um viezinho de acabamento. Aqui nós já vamos fazer isso e passar uma costura aqui em tudo. Vai devagar, não custa, tá? Então, ó, vai bem devagar, não precisa pisar com tudo. Por quê? Porque às vezes pisa com tudo, o material tripida, quebra a agulha. Então, é só vir devagar, fazer o retrocesso no início e no final, que ele costura tudo junto, ó. Então, tá costurado. Abro aqui, meia argola, vem aqui para dentro da minha peça, ó, como ele faz um biquinho já. E aí, pega a meia argola, coloca ela pra dentro, tá? Então, isso aqui vem de frente ao zíper, ó. Não vai me colocar lá pro forro, senão vai ficar pra dentro da peça isso aqui. Posicionou, alinha o teu forro, ó, abre tudo junto e passa a costura. Passamos a costura aqui, passamos a costura aqui, aqui também, tá? Se você tá fazendo toda sem forro, é só passar o viés agora e desvirar a peça. Eu vou abrir agora aqui, ó, pela abertura do forro, vou abrir o meu zíper e vou trazer o fundo pra fora, com bastante cuidado. Por quê? Porque aqui é um ponto de tensão. Se você puxar isso aqui demais, ele pode rasgar, tá? Então, tem que fazer aqui, ó, com cuidado, vai desvirando bonitinho. Então, ó, sempre em movimentinhos circulares. É por isso que eu falei, o Soft Color permite, por quê? Porque apesar de espesso, a memória dele é curta, tá? Agora no Montana já não daria. Por quê? Porque vai ficar todo amassado e não vai desamassar nunca mais. Então, desvira todos os cantinhos, tá? Ó, desvirou tudo, desvira os cantinhos aqui também, super alinhado aqui dentro, tá? Como eu já desvirei tudo, eu tô com a linha preta, mas eu vou fechar na linha preta mesmo. O ideal seria que eu trocasse a linha, né? Mas já vou fazer aqui com a linha preta mesmo, só fechando essa lateral dessa bolsa, porque senão, quando eu vou usar, cai tudo pra dentro do forro, minha senhora, tá? Então, como a peça é minha, não tem problema, mas você troca a cor da linha aí bonitinho. Olha que coisa mais linda que fica, tá? Então, aqui tá o interno da bolsa, cabe muita, muita, muita coisa, tá? E agora a gente vai preparar as nossas alças. Pra fazer a alça, ela sempre tem que estar colada, né? Pra trazer a resistência, que é a cola de sapateiro. A minha acabou, então eu vou demonstrar aqui na fitinha dupla face,
mas não é o indicado, tá? Apesar de ser um material resistente, para trazer a estrutura legal, é na colinha de contato. Eu vou passar uma fitinha dupla face ao centro, só para eu colar uma na outra e costurar. Uma tira minha tem 2 centímetros, né, por 1,40, e outra, ela tem 3 centímetros. Por quê? Para que depois que eu costurar, eu refile e tudo fique bem no fio do material bonitinho. E aí eu vou passar agora aqui, gente, uma costura no meu ponto mais largo, nas 2 laterais, bem na beiradinha, costurando toda a extremidade, unindo essa alça que tá dupla, então ela fica super resistente. Você vai fazer isso dos 2 lados. Vocês podem usar a alça pronta, não tem problema, tá? A alça luxo tem lá no site, mas caso você queira que a alça fique do mesmo material, você pode fazer essa alça de várias larguras. Eu optei numa largura de 2 centímetros, mas você pode fazer alças mais largas, tá? Alças do jeito que você quiser. Então, passei a costura aqui, aqui também, e o que eu vou fazer? Com a minha tesoura, eu vou refilar isso aqui agora, deixando tudo beiradinha com beiradinha. Eu vou usar isso aqui nos detalhes, tá? Tudo a gente usa. Então, isso aqui que eu refilei, vira aqueles coraçõezinhos lá da frente da peça. Vira a tira dos coraçõezinhos. Pronto, ó, então guarde isso aqui pra vocês fazerem detalhes depois, tá? A gente não perde nada. E eu já fiquei com a minha alça aqui, ó. Então, a minha alça já tá aqui, ela fica no acabamento do fio do material. Então, fica com esse vermelhinho de borda. Bom, como eu fiz uma alça de 2 centímetros, eu preciso de ferragens de 2 centímetros. E aqui eu vou usar um regulador de alça e 2 mosquetões. Como que eu passo? Sempre assim, ó. Primeiro passa um mosquetão aqui dentro, tá? Vocês podem costurar, mas como é uma camada muito grossa, eu prefiro colar e colocar um rebitinho, tá bom? Então, ó, passei uma vez, o que eu vou fazer? Uma pontinha de cola aqui, pra colar isso aqui, e aí eu vou aplicar no rebite e colocar o meu rebite. É um rebite, tem lá no site também. Esse rebite precisa da matriz e do balancim pra aplicar, tá, gente? Esse é o tamanho 2,3, tá? Que ele serve tanto na matriz 2 como na 3. Então, já ficou aqui, depois eu vou apertar. E aí, eu vou soltar um mosquetão. Então, ó, se certifique que sua alça não tá torcida e joga o mosquetão lá na direção, ó, de pra fora da curva. Jogou o mosquetão, ficou aqui, tá? Sempre olhando se tua alça não tá torcida. Agora você sobe e desce. E aí, põe o outro mosquetão aqui nessa ponta. Coloca o mosquetão pra onde? Pra fora, sempre pra fora. Uma pontinha de cola pra ele ficar posicionado bem no lugar na hora do furo. Gosto da cola porque ela auxilia muito. Lá no site tem, tá? Coloca cola número 1 ou digita cola que já vai aparecer. Vai ter número 1, 2 e 3. A 1 é a de secagem rápida, tá? De baixa viscosidade. A 3 é para quando você quer trabalhos que a colagem não seja tão rápida, ela demora um pouquinho mais. É só apertar lá no seu balancinho e a nossa alça já está pronta. Vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz. A aulinha completa, né? Como que eu fiz isso aqui, ó? Eu peguei uma tirinha daquela que sobrou e eu cortei 4 coraçõezinhos no próprio Soft Color e aí eu fiz uma brincadeira, né? De deixar 2 presos de um lado e 2 presos de outro. Então, o primeiro passo é prender a tira aqui dentro do coração. Então, prendi com cola. Aí, agora eu vou colar as outras 3 pontinhas. Ó, passa mais cola. E vem aqui e cola o outro coração. Bem beiradinha com beiradinha. E ele já vai ficar essa chuvinha aqui. E o outro, eu vou fazer ao contrário. Colo a minha tira. E aí, eu passo cola, o coração aqui, beiradinha com beiradinha. De corações, que é um detalhe lindo para vocês fazerem em várias peças. Agora,
é só você vir aqui, como que eu fiz no outro. Eu só vim aqui e colei, tá? Pra deixar o tamanho. Então, eu quero esse tamanho, eu vou recortar aqui, tá? E aí, ó, ele vai ficar assim. E aí, eu faço uma colagem agora aqui. Colo, você pode fazer de várias maneiras. Aqui eu tô dando um único exemplo, tá? Ó, cola. Essa cola cola super, super, super rápido. E aí, eu vou deixar o espaço, né? Pra pôr o mosquetão. Então, ó, eu deixo um espacinho e já colo aqui pra baixo também. Segura, tá? Você vai ver que ele vai esquentar bastante. Cuidado pra não colar o seu dedo. Mas não esquece de deixar a passagem aqui, tá? Então, ele fica assim. E aí, você pode fazer de vários tamanhos, deixar ele na altura que você desejar. E aí, é só pôr aqui dentro. E tcharam! Temos uma bolsa linda, gente. Olha como ela é estruturada. Não tem nada aqui dentro, mas ela é uma peça muito linda, fácil de fazer, rapidinha e que fica com esses detalhes incríveis para vocês arrasarem. Bom, se você não estava inscrita no canal, se você gostou dessa aula, se você gostou dessa peça, você já deixa um comentário aqui pra mim. Essa foi a nossa aula de hoje, não deixa de se inscrever no canal, me seguir em todas as redes sociais, e é isso. Deixa um comentário, curte esse vídeo, e é lógico, eu te vejo na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Beijos, fiquem com Deus, e até qualquer hora.